Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu reuni aqui algumas informações que julgo muito boas para utilizar o Zoom, o Meet e na verdade, qualquer plataforma que, que se usa atualmente para reuniões virtuais, né? Nós utilizamos o Zoom, utilizamos o Teams da Microsoft, utilizamos o Meet. Na verdade, qualquer plataforma que você utilizar vai atender muito bem as expectativas, né? Até mesmo pessoas que têm pouca afinidade com a tecnologia, depois de um ano de pandemia, um ano de home office, a maioria já consegue desenrolar muito bem essas plataformas. Eu vou falar sobre algumas dicas que podem ser úteis para uma boa apresentação. Então vamos começar aqui só fazendo uma breve observação sobre o trabalho remoto. Se nós observarmos aí o que tem acontecido nesse último ano, a gente vai ver que o trabalho remoto é uma realidade. A pandemia despertou uma possibilidade altamente viável, né? Quem imaginava que o mundo inteiro poderia utilizar as reuniões virtuais para resolver qualquer coisa, em qualquer lugar do mundo, pessoas distantes, todas reunidas numa única sala virtual e fazendo qualquer coisa, dá para fazer realmente muita coisa. Então, com certeza, mesmo após a pandemia, as reuniões virtuais continuarão a ser uma realidade, eu não tenho dúvidas disso. Então, nós descobrimos uma nova maneira de ganharmos tempo. Então, muitas vezes a gente viaja 100 quilômetros para fazer uma reunião e gasta aí por volta de 1 hora. Então, ao viajar, a gente gasta 1 hora. No retorno, mais 1 hora. Então, são 2 horas perdidas. Sem se falar de uma reunião que muitas vezes precisa alguém sair do Ceará e ir para São Paulo e muitas vezes só dá para retornar no dia seguinte. E muitas vezes no destino a reunião duraria apenas 30 minutos, 1 hora e o resto do tempo ficaria desocupado. E se poderia fazer muitas outras reuniões e resolver muito mais coisas através de uma reunião virtual. Por isso que temos a certeza que as reuniões virtuais com certeza farão parte da vida das pessoas no mundo inteiro, independente da pandemia. Algumas pessoas talvez fiquem se perguntando, mas quantas reuniões a gente deve fazer? Já que agora eu não preciso viajar tanto, eu posso fazer quantas reuniões eu quiser, né? Será que isso não se torna enfadonho? Será que é ruim isso? Bom, a resposta a essa pergunta só você mesmo é que vai poder fazer. Se você vai incomodar as pessoas, se não, se vai sobrecarregar, se você mesmo vai se sobrecarregar. Talvez você tenha algumas atividades que é melhor você fazer, em vez de ficar fazendo muitas reuniões, uma atrás da outra. Contudo, dependendo da necessidade, faça as reuniões que você achar necessárias, né? Com certeza é melhor não exagerar na quantidade de reuniões que você vai fazer. Algumas pessoas ficam se perguntando qual é a hora correta de entrar numa reunião. Eu fui convidado, eu devo entrar quantos minutos antes? Essa resposta também é muito variável, depende muito da situação, né? Você tem um time, você faz parte de um time que costuma entrar na sala 5 minutos antes, 10 minutos, 20 minutos. Então vai depender muito do costume local. Agora, é muito importante que você entre no mínimo 5 minutos.
Porque, olha, você vai entrar numa reunião, aí vai que dá um problemazinho na internet, demora um pouco a logar, o Zoom demora um pouco a entrar. Aí quando você terminar de logar na sua reunião, aí já passaram-se 2 minutos, 5 minutos, e as pessoas estavam ali esperando. Então, não é bom entrar muito cedo, meia hora antes. Bom, se o time for interativo, se a reunião não for uma reunião de trabalho, porque assim, supõe-se que se é uma reunião de trabalho, você talvez esteja fazendo alguma outra atividade, né? Então, entrar meia hora antes, talvez você deixe de fazer alguma coisa importante. Mas também entrar na reunião 5 minutos atrasado, 10 minutos atrasado, pode dar uma conotação ruim. Talvez, no caso de ser uma reunião religiosa, é importante que a gente entre alguns minutos antes, porque você pode interagir um pouco com as pessoas ali que são seus amigos, né? E aumenta a interatividade com todo mundo. Agora eu vou falar um pouco sobre a projeção do seu corpo. Como deve ser a nossa apresentação enquanto as câmeras estão viradas para a gente, né? Alguns especialistas dão algumas dicas importantes sobre a nossa postura ao nos apresentar às pessoas enquanto estamos numa reunião. Por exemplo, tem uma especialista aí em etiquetas chamada Nancy Akowitz. Ela sugere até que você grave a si mesmo em frente à câmera e vê como fica. E aí você faz os ajustes necessários. Será que a postura ficou boa, a posição ficou boa, a iluminação ficou boa? E uma dica também nesse sentido é perguntar a alguma pessoa, né? Pergunte a um amigo seu se a sua postura na reunião foi boa. O que eu preciso melhorar? A iluminação está boa, a minha câmera está bem posicionada. Faça esse tipo de pergunta, porque ajuda bastante. Com certeza você vai receber de seus amigos boas dicas para uma boa apresentação numa reunião. Então vamos ver algumas dessas dicas agora, né? Aqui eu estou mostrando alguns enquadramentos. Note esse primeiro quadro. Aqui tem um fundo, a pessoa que está participando da reunião está numa casa muito bonita, mas olha só a cabeça da pessoa está sendo vista. Então, a gente que participa de muitas reuniões virtuais, vez por outra, alguém entra e fica desse jeito. Então, isso fica incomodando as pessoas que estão ali na reunião. Você está fazendo a sua reunião, você está olhando todo mundo numa posição normal, mas você talvez seja o único na tela que está com uma posição inadequada. E isso fica tirando a atenção dos demais da reunião, porque se todo mundo está normal, então ninguém está olhando para as posições de todos, está prestando atenção apenas no conteúdo, mas está olhando para a sua posição. E ele não pode dizer nada, ele não pode ficar dizendo assim, olha, muda aí a posição, porque talvez não seja adequado, né, ficar fazendo esse tipo de sinalização. Já o segundo, nós estamos vendo aqui uma moça bem centralizada, normal. Apenas ela tem muita coisa aqui atrás que pode distrair. Note que tem uma cama, tem quadros, tem um sofá ali atrás. Então essas coisas, apesar de não ter coisa muito feia, mas assim, muitos objetos atrás pode distrair a atenção de quem está assistindo a reunião com você.
O terceiro, aqui ele esqueceu de mostrar o rosto, né? Apenas está mostrando o corpo, do queixo para baixo, outra situação realmente muito ruim. Esse outro aqui, nós estamos vendo ele colocou o braço, mais ou menos assim como eu vou fazer agora, né? E fica cobrindo todo o rosto o tempo todo. Então esse tipo de situação é ruim, né? Evite fazer isso que eu estou fazendo aqui com a mão, porque isso também distrai bastante. Uma outra situação que acontece com certa frequência, ó, é esse tipo de enquadramento aqui. Eu posso utilizar o celular na vertical? Pode, não tem problema nenhum que você use o celular na vertical. Veja que esse quarto aqui, ele está na vertical e a posição até estaria normal se ele não estivesse tomando a visão, e também ficou meio embaçado, né, a câmera dele. Já esse quinto, o que acontece? Colocou o celular na vertical e são duas pessoas assistindo a reunião e as duas pessoas ficaram com o rosto cortado. Isso também é uma posição inadequada. E essa sexta opção aqui, note que a pessoa ficou bem no canto, e é como se estivesse propositadamente mostrando um monte de coisas que tem aqui no fundo, o que poderia também distrair a atenção. É uma questão de gosto, não estou dizendo aqui se isso é certo ou se é errado, mas assim, de certa forma, uma reunião de empresa, onde você precisa se apresentar bem, é bom que o fundo seja o mais limpo possível. Agora eu vou mostrar duas situações de iluminação ruim. Então isso também dá uma impressão de ficar um pouco sufocado, né? É um negócio ruim, assim, agoniado. Então é melhor que a gente melhore um pouco a iluminação. Mas mais para frente eu vou mostrar algumas fotos, algumas sugestões para melhorar a iluminação na sua apresentação. Aqui também eu vou sugerir algumas boas práticas para você se apresentar bem na câmera. A primeira, você viu que a posição bem centralizado, a segunda também está bem centralizado. A terceira opção, note que tem duas pessoas, foi melhor colocar o celular ou a câmera na horizontal para poder pegar corretamente as duas pessoas. Aqui nós temos, nessa segunda aqui, nós temos uma pessoa, uma foto tirada de longe, né, para ver como é que fica a posição do notebook sobre a mesa, e a própria câmera já está ali automaticamente fazendo um enquadramento adequado no rosto dele, né? E aqui também do lado, uma situação parecida. O notebook tem uma câmera, a câmera está apontando para o rosto dela e ali já automaticamente fica uma posição adequada. E aqui embaixo nós estamos vendo uma situação em que duas pessoas estão sentadas no sofá, possivelmente tem uma câmera filmando ali na frente ou um notebook em cima de uma mesa um pouco afastado, que também não é uma posição tão ruim assim. É um pouco informal, mas está tranquilo, né? Dá para participar muito bem de uma reunião nessa forma aí. Pode até ser um sofá um pouquinho mais largo, mais pessoas nele, tudo bem, tranquilo. Aqui, outra sugestão adequada para uma reunião onde tem dois times distantes, né? O primeiro está numa mesa, o segundo está em outra mesa, e eles estão aí trocando informações através de uma reunião virtual. São dois grupos remotos fazendo uma reunião, tranquilamente. Muito comum esse tipo de situação. Vamos
mostrar mais um aqui. Aqui é onde uma pessoa só está participando de uma reunião, onde do outro lado é um grupo de pessoas, né? Então são situações que podem acontecer. Aqui na Lei Cariri a gente normalmente faz esse tipo de reunião, tanto dois grupos, cada um num lugar, como várias pessoas, cada um nas suas casas, para participar normalmente da reunião. E agora, a última parte desse vídeo, eu vou mostrar um pouco sobre algumas sugestões para uma boa iluminação. Uma iluminação ideal. Então vamos pensar aqui em alguns abajus que podemos utilizar. Claro que aqui são algumas sugestões, você pode ter opções totalmente diferentes, você pode até talvez já ter opções até melhores do que essas. Eu coloquei aqui alguns abajus que tem no mercado, você pode adquirir por aí. Lâmpada que você pode colocar ali perto da tomada, um abajur. Note que eu estou sugerindo aqui um abajur com essa borda branca, porque ele minimiza a intensidade da luz. Clareia muito bem, mas diminui a intensidade, de modo que se você está de óculos, você pode reduzir esse efeito. Você está vendo, olhando aqui para meu olho, tem um efeito aqui, né? Esse efeito é porque tem uma lâmpada ali na frente e o meu óculos está refletindo aquela lâmpada. Então, quando você faz um abajur desse tipo aqui, ó, diminui esse efeito. Essa lâmpada aqui, normalmente vai aparecer aqui no olho uma rodinha, né, parecido com ela. Então, se você colocar um papel aqui na frente, um papel branco, você pode minimizar esse efeito. Mais sugestões. Aqui eu trouxe algumas fotos, a posição da pessoa que está participando e um abajur, ela colocou um abajur aqui em cima, né, fixado na mesa. Aqui também uma situação semelhante, ele colocou o abajur aqui mais ou menos entre ele e a tela, porque ilumina bem o rosto dele, né? O rosto fica iluminado. Se essa lâmpada tivesse por trás, então a câmera ia pegar o seu rosto meio escuro. Aqui é uma outra sugestão de abajur, uma sugestão de abajur empendurado, né? Note que eu estou sugerindo assim um abajur, mesmo que seja empendurado, mas que ele tenha uma borda mais ou menos assim, né? Para que a lâmpada não fique direto, justamente para minimizar esse reflexo que aparece quando a lâmpada está logo na sua frente. Então, são essas as dicas que você pode utilizar para fazer uma boa reunião virtual, né? E que sua postura seja mais adequada. Se você tiver algumas sugestões práticas, você pode até nos enviar. Eu vou postar esse vídeo aqui e a gente pode até fazer um vídeo um pouco mais completo, com mais sugestões que você possa dar. E se você tiver dicas, eu vou estar fazendo alguns vídeos sobre reuniões virtuais, sobre vários assuntos relacionados com reuniões, sobre utilização do Zoom, sobre utilização do Meet ou de várias outras plataformas. E se você quiser dicas de outras plataformas ou de mais, se você quiser fazer perguntas sobre esse tema, você mande, porque eu posso preparar um conteúdo específico sobre a sua pergunta, ok?